seja muito bem-vindo ao DesencanaCast. Eu sou a Bia Cobal. Tô aqui com a Maria Renata Fregonese, que é especialista de mercado e produto da cana-de-açúcar na John Deere. Tudo bom, Renata? Tudo bem, Bia? É um prazer estar aqui com você de novo. Sempre muito bom. E estamos aqui com o Rodrigo Valosti, da FLA Produções. Eu quero entender um pouquinho sobre todo o seu histórico. Eu sei, você já me revelou aqui que você passou pela evolução da mecanização, enfim, com todos os desafios, perrengues, né, inclusive financeiros. Sim. Então, abra seu coração. Quem é você? Olá, Bia. Boa tarde, Renata. Bem? Boa tarde, tudo Maria. Bom? Então, a gente passou, é um grupo familiar. Hoje a gente está no município de Planalto, ali entre Rio Preto e Araçatuba. Mas viemos da uma região que é canavieira, que é aqui Sertãozinho, né? Mudamos há 20 anos. É a atividade principal, a cana-de-açúcar. E nós pegamos toda essa evolução da cana-de-açúcar, desde a colheita manual, depois vindo para a colheita mecanizada, pegamos toda essa transição, né? Então, desde a primeira colhedora, em 2008, que a gente adquiriu, que eu falo que foi um start que deu na cabeça do meu pai, e da gente estar adquirindo a colhedora, e aquilo lá a gente está numa situação complicada, sabe, financeiro. Essa mão de obra era complicada, era cara pela usina, e a gente tomou a decisão de comprar a colhedora, e foi um negócio fantástico, sabe? Pegou o gosto da colheita mecanizada desde 2008, e graças a Deus a gente foi evoluindo, né? Junto com a John Deere, lá na região, junto com o pessoal da indústria lá. A gente foi junto com eles, na época que eles foram para aquela região, a gente foi junto, porque tinha aqui em Sertãozinho, mas era uma área pequena, sabe? Difícil de expandir, o custo de terra era muito caro. Então, a gente decidiu dar esse... Eu falo que meu pai foi bem corajoso, porque a gente estava na zona de conforto, né? E aí, mudar para uma região que não tinha cana, cidade minúscula, perto de onde a gente morava, mas graças a Deus meu pai foi nominado e a gente está lá até hoje. Vocês estão, né, onde atualmente? Na cidade de Planalto. E vocês vieram de Sertãozinho? Sim. Como que foi essa evolução? Qual é o modelo de negócio de vocês? Então, nós somos fornecedores de cana, né? Fomos fornecedores e também prestadores. Então, nós estamos a gente faz a colheita da nossa cana, que a gente cultiva, e no início, no finalzinho de safra, a gente presta serviço pro grupo que a gente é fornecedor, entendeu? Então, somos as duas coisas, mas mais é a colheita de cana própria. Hoje já com 3 colhedoras, né? Tá bom, legal, a gente tá bem empolgado com colheita mecanizada. Você cresceu vendo isso, né? Cresci. Lá pequenininho já via seu pai. Não só eu, mas como meu primo, meu irmão, que é familiar mesmo, entendeu? Então, a gente cresceu com a cana. Também temos o grão, né? Que a gente cultiva na reforma de canavial. Então, a gente não é só estritamente cana, é amendoim e soja também. Só que a atividade principal é cana. Crescemos e passamos por todo esse processo. Meu pai e meus primos foram um pouquinho antes, eu acabei a faculdade, terminei a faculdade e depois fui. E aí entrei junto com a família, estamos lá até hoje. Foi legal. Maria Renata, vamos falar um pouquinho desse mercado, até para a gente entender que evolução de mecanização foi essa? O que o Rodrigo trouxe, todo produtor de cana, inclusive as usinas, passaram também, né? O fim da colheita manual, né? Que foi imposta pela lei e aí não tinha como escapar, né? Não era proibida a queimada, proibiram a queimada. Foi ficando também, já estava difícil ter a mão de obra, né? Para fazer isso também. E aí a turma não teve opção, ela teve que se adequar e aceitar a mecanização. O que eu acredito que virou o maior desafio que veio com a mecanização foi manter a produtividade, né? Sim. Dos canaviais, porque todo esse tráfego de máquinas durante a operação acaba que compacta bastante o solo e deu uma travada ali, né? Se comparar com algumas outras culturas, a cana-de-açúcar não evoluiu muito em produtividade, né, Sim, Rodrigo? Isso. Essa é a questão, né? Hoje, você pensar em soja, pensar em amendoim, a cana tá bem aquém, ainda tem muito para melhorar, sabe? Eu acho que a questão da colhedora de 2 linhas é uma das mudanças, né, que tá aí no mercado, que eu acho que
que a cultura vai ganhar bastante. Porque sempre, assim, a cultura vem se meio que adaptando à máquina, né? E a máquina, dessa vez, seria o passo contrário, talvez adaptando a cultura, né? Mas a CH950 foi uma máquina que foi assim feita para as condições do Brasil, né, Maria Renata? Fala um pouquinho disso pra gente também. A 950 foi o maior investimento que a John Deere fez no Brasil, né? É exatamente o que o Rodrigo falou. Ela veio para se adaptar. Ela foi desenvolvida para os canaviais brasileiros, para o nosso espaçamento, tentando ir em rumo a esse novo padrão produtivo que a gente está buscando, né? Tentar dar condições de preservação de canavial, condições de conservação de solo também. E eu até fico curiosa porque o Rodrigo ele tem toda uma história com a cana, com a mecanização. Conheceu as colhedoras antigas, né? Passou por elas. E aí a minha curiosidade é se antes da colhedora de 2 linhas surgir no mercado, se você já pensava que isso podia ser possível, ou se era algo que você queria mesmo, ou te pegou de surpresa, surpreendeu? O que é? Quando a gente recebeu a notícia que o John Deere estava com o projeto de acolhedora de 2 linhas, de um espaçamento de 1,50, isso a gente ficou meio empolgado com isso, né? Porque assim, agronomicamente, é tudo que a gente esperava, sabe? A gente vai unir 2 coisas. Primeiro, que é a questão de agronômica, dela não ter que pisar 2 vezes na mesma linha, e a questão de mão de obra, que é o gargalo também. Então era um sonho, né? Que graças a Deus a John Deere trouxe, e a gente está muito empolgado. Eu acho que é o futuro. Acho que voltar para uma linha não é o caminho mais. Eu acho que isso daí é o futuro, 2 linhas. Colhedora de 2 linhas vai ser o futuro da cana-de-açúcar. Mas, Rodrigo, abre seu coração aqui pra gente. Foi difícil quando saiu de uma linha para 2? Tem, assim, as suas dificuldades, né? A gente trabalhava com a modalidade, primeiro, de meiose. A meiose é um sistema de plantio de cana, e a nossa meiose era de uma linha mãe. Isso, com a colhedora de 2 linhas, fica um pouco complicado. Então, a gente tem que mudar esse sistema. A linha gêmea. Mesmo trabalhando com GPS, não dependendo do terreno, essa questão de base larga, passante, então prejudica um pouco. Então, o ideal é continuar com a meiose, mas passar para a linha dupla, que é sempre as linhas gêmeas, que é a linha que é a colhedora. Mas do resto, a gente vê muito benefício, entendeu? Então, eu acho que realmente é o caminho. Num projeto, na questão de projeto para as linhas de colheita, fica mais fácil, sabe? Operador, não foi tão difícil a transição. A gente continua com as colhedoras de uma linha, trabalham concomitante, né? As 2, mas eu não vejo ela ter um pouco mais de trabalho para poder fazer a limpeza, né? É um pouco mais demorado. Mas o rendimento é muito bom, entendeu? E compensa essa é parada. A cabeça de um cara inovador, entendeu? Isso. Você tem vários perfis, né? Que Sim. a gente vê no mercado. Você vê que ele pôs na balança ali e alguns paradigmas que para muitos são grandes problemas. Quando você põe na balança e você se prepara para aquilo, deixa de ser, né? Uma grande coisa a ser resolvida, né? Porque todo o ganho que ele tá enxergando acaba que compensa no final da conta, né? Gera menos estresse do que ficar parado no tempo, talvez, Sim. e esperando os outros, né, beberem dessa água ali. Sim, assim como é difícil você passar de colheita manual para colheita mecanizada, e, né, tudo tem alguns percalços, algumas dificuldades. Não adianta. Mas, cara, da zona de conforto. se a empresa coloca uma colhedora de 2 linhas, ainda mais uma empresa John Deere, falando de John Deere, um equipamento desse no mercado, ela não tá colocando qualquer equipamento. É um equipamento que vai dar resultado com certeza. A gente vai passar pela transição, né, que é o futuro da cana-de-açúcar, a colhedora de 2 linhas. Aí eu quero tirar uma dúvida mesmo, uma curiosidade. Esses benefícios que você tem visto até agora são mais relacionados à rentabilidade, ou você enxerga algo já acontecendo em campo em relação a benefício agronômico mesmo? Então, Maria, assim, a gente tem pouco tempo que tá com a colhedora com a CH950, né? Então, agronomicamente, é difícil de falar. É isso, em questão de quantificar. Eu vou muito pela questão do pisoteio dela, de ser menor, dela passar menos vezes na área, entendeu? Sim.
Mas assim, quantificação ainda é difícil porque a gente começou com ela o ano passado, no meio do ano, né? Então a gente fez 3 meses dentro da área da cana própria. Então, para eu te quantificar e te falar se ela foi melhor ou não, a gente vai começar a ver da agora para diante, né? Sim. Então, com dados de quantificar. Então, é um desafio grande para nós também quantificar isso, Bia. A gente tem trabalhado com algumas parcerias, né? E até mesmo incentivado estudos caseiros, né? Colher um lado a lado aí e comparando ano a ano. Questão de brotação, né, produtividade, se tá dando alguma diferença, porque tem muitas variáveis que influenciam nisso, inclusive isso, clima e tal. Então a gente fala, pega uma área sua, colhe metade com a colhedora de uma linha e metade com a 950 e tentar comparar isso, porque a gente quer chegar nesse número e é difícil quantificar o ganho da redução de compactação, do controle de tráfego, né, mas é onde a gente quer mais focar no momento. É que isso a longo prazo vai ter um impacto gigantesco na produtividade e longevidade desse canavial lá na frente, sabe? cada região tem sua particularidade também, né, Maria? Tem para vocês, que roda o Brasil inteiro, cada uma tem sua particularidade. A gente tem uma, outras regiões têm outras declividades, mas, como você disse, tem tudo agronomicamente para ser bem melhor do que a colhedora de uma linha, entendeu? Então, por isso que a gente acredita. E a tendência no futuro, passar só para colhedor de duas linhas, né? Talvez até mudança de espaçamento, porque a cana, 40, dependendo da região, por isso, dependendo da região que você tá, que nem o nosso tipo de solo, existe várias pesquisas que o plantio de 1,40 ele é mais produtivo do que o de 1,50, entendeu? Então, e ela dá essa possibilidade. Se você tiver só colhendo com duas linhas, talvez poderia retornar, né, a 1,40 e você ganhar mais ainda produtividade com isso, entendeu? Área, né? Então, por isso que eu acho que é bem interessante. Eu acho que é o caminho. E o que você já observa, assim, de mudança? Você até comentou, assim, da questão da mão de obra. A mão de obra foi adaptada? Vocês conseguiram fazer essa transição de maneira tranquila? Não, com a gente... Pegar o jeitão da máquina. Não, a gente tem operadores, eram bem capacitados, eram bem competentes. Nós não tivemos muita dificuldade dessa transição de uma linha para duas linhas, sabe? Não foi tão difícil. O pessoal pegou fácil. Mão de obra é difícil, sim, você ter mais mão de obra, que você tiver adquirir mais equipamento, precisar de mais mão de obra é complicado. Tá bem difícil de você conseguir mão de obra. Mas a transição de uma linha para duas linhas, a gente não achou tanta dificuldade. E assim, existe ainda alguns clientes, né, produtores que têm receio de entrar por ter muitas... eu preciso me preparar. Muitos acreditam que tem muitas mudanças ainda que tem que fazer muitas mudanças para poder ter a máquina, né? Preparar melhor os operadores e vai criando aí uma teoria da conspiração, né? Sim. Até o ponto de ter tanta gente que acha que é duplo alternado. Sim, bastante gente comenta. Mas é duplo alternado? Não, é duas linhas de 1,50, né? Eu não sei, eu acho que tem prancha que você, para adaptar, você precisa ter outra prancha, tudo mais um trator transbordo que você tem que ter mais, porque ela colhe mais cana, então, mas não vi uma dificuldade tão grande assim para poder estar entrando com a CH950. Na minha visão, não. Acaba sendo mais os ajustes finos, assim, para chegar no potencial melhor dela com o tempo, né? E Sim. Ajustando algumas coisas, melhorando, que vai também acabar, por consequência, facilitando a colheita também para de uma linha, né? Sim. Ela força aí nesse sentido de melhorar a sistematização, colheitabilidade, ter projeto tudo mapeado. É um caminho que todo mundo já deveria estar indo, independente dela ter surgido ou não, né? Sim. Mas ela dá uma forçada nesse sentido pra você conseguir tirar o melhor dela. Não, e outra, o que facilita, todo projeto que você tem para plantio de cana, você pode estar trabalhando com a colheita. Planta cana, faz um projeto para uma colheita de uma linha. A 952 linhas, o mesmo projeto que você está usando para plantio, você vai usar nela para colher, entendeu?
Então facilita, tem essa facilidade também. É mais fácil do que a turma imagina. O povo às vezes faz uma confusão com esses mapas. Eles pegam a de uma ali e duplica. Sim. E é muito mais simples. O projeto tá pronto ali. É o projeto inicial que você vai usar e pôr nela. Mas é interessante ouvir essas duas vozes aqui, e aí entender do teu lado, né, Rodrigo? O que você acha que os outros produtores como você colocam como essa barreira para aderir a duas linhas, assim? O que você acha que pega, né? Por que eles falam, tem tanto esse mito, como a Maria Renata falou, essa teoria da conspiração? É como eu disse, tem muita gente que fala, eu não tenho terreno para essa colhedora, né? Outros falam assim, mas eu tenho receio de quando chegar uma cana muito produtiva, se ela vai dar conta de estar colhendo essa cana. Né? Outros falam assim, mas será que vai dar muita perca, né? Então, eu até entendo, né, essas dúvidas, assim, tudo, mas é como eu disse, eu acho que eu imagino que a CH950, eu não sei, faz 3 ou 4 anos, não sei quanto tempo. Essa é a quarta safra que a gente tá Sim, colhendo com que ela. Tá colhendo com ela, mas quantos anos vem trabalhando com a colhedora de duas linhas e vendo esse tipo de, né, terreno, perca, né? Então, quando lança, onde a de uma linha trabalha também. É isso, quando lança não vai lançar para ser um empecilho pro setor, entendeu? Exato. É só pensando em melhorar, né? Então, por isso a gente resolveu encarar e até então estamos bem satisfeitos com a colhedora, entendeu? E é legal o Rodrigo trazer também que ele tem experiência também com tecnologias nossas, sabe? Ele adere bastante a isso, é super interessado em atualizar, né? Se atualizar. E ele tem uma tecnologia nossa que chama Cane Advisor. Não é para CH950 porque a gente lançou para CH950 depois que ele já tinha comprado. Sim. Mas ele tem para as outras máquinas. Agora a gente tem disponível para todos os modelos, mas é uma forma também de, igual ele falou, a gente desenvolve algo para facilitar a vida, né? Sim. Não é para que isso dificulte ou complique qualquer coisa. Então, indo nesse sentido também, indo no sentido da automatização, da operação, facilitar a vida do operador ali mesmo, a gente desenvolveu essa tecnologia que a gente vem aprimorando também, melhorando esse pacote. E aí ele também tem bastante experiência aí, conseguiu até colocar numa uma colhedora bem antiga, nós né? conseguimos colocar numa 3520 o Harvest Monitor, né? E, nossa, aquilo lá, a gente deixou a gente bem entusiasmado, porque a gente tinha já encolhedor de grão, e a hora que veio essa possibilidade, eu fiquei falando, mas pô, que jeito que vai funcionar essa tecnologia, tudo. E a gente fez com o concessionário, conversamos com eles implantaram, conseguiram colocar fizeram a mudança, os ajustes, tudo para colocar na 3520, mas e aí a gente foi tendo conhecimento da tecnologia, e é uma coisa bem interessante, porque ele gera mapas de colheita, e aquelas mapas que geram, dá muita informação pra gente, entendeu? A gente consegue ver reboleiras. O que você mais usa? Eu uso... Mapas? Não, então, os mapas que é gerado do monitor de colheita, a gente trabalha muito para fazer prescrições nas reboleiras, entendeu? Porque vamos identificar, por que existe aquela reboleira que produziu menos naquele local. Vamos até o campo, pedir para identificar o que foi, uma compactação. Ser mais assertivo. Mais assertivo, porque senão você tem que fazer em área total. Isso não é bem, hoje, no futuro não é isso, né? Então a gente tem que ser mais focado naquele ponto, lá identificar, tratar o que está porque a causa daquilo lá, por que está acontecendo aquilo lá. Sem esse mapa de colheita, de rendimento, a gente não consegue ver isso aí, né? Às vezes até a decisão de uma reforma parcial, né? Ver o que está derrubando a média, né? Isso. Antes disso, como que era? Não, antes do monitor de colheita, a gente não tinha esse... A gente tratava numa média. Fazia a colheita da fazenda, ou do talhão, ou do bloco, não sei, e tratava numa média. Então, se aquela média tinha umas notas de corte, se ela não atingia a nota de corte, a gente reformava o canavial, né? Inteiro, da fazenda inteira. Mas às vezes, talvez, tinha muita
parte da fazenda que ela ainda seria Daria produtiva, alguns cortes a mais. que daria cor de... e com esse mapa de colheita, a gente tem essa informação. Lógico que hoje veio bastante tecnologia também que ajuda, NDVI, esses mapas de imagem, né? E Mas- somam, né? Você E cruza cruza as dados. informações, que aí a gente chegar no mais, vamos falar, mais assertivo, né, do negócio. Então, E muito assim, legal. Bia, hoje o custo de produção é altíssimo, né? Sim. Custo de insumo agrícola é alto. E aí, quando você consegue deixar de aplicar esse insumo onde realmente não tem necessidade e eu concentrar a aplicação em onde realmente precisa, você está fazendo uma aplicação inteligente, né? O uso Sim. inteligente disso tudo, então o impacto é no bolso, sustentável, né? Deixa o negócio mais sustentável. É algo que lá anos atrás parecia uma utopia, né? Hoje é realidade. Essa questão de tratar ponto a ponto da tua propriedade é realidade. Não tem mais espaço para quem não fizer isso, entendeu? Porque os custos são Acaba que tão não apertados sobrevive, e não sobrevive na atividade se você não fizer assim. Então, hoje a tendência é você tratar a tua propriedade ponto a ponto e fazer o que tem que fazer, tratar o que tem que tratar ponto a ponto. E não mais aquela média e aplicar na área inteira, entendeu? Pela uma média. Vai ser ponto a ponto, é o futuro. Juntar esses mapas de colheita e imagens e tudo mais para poder ser o mais assertivo possível. Para ficar no mercado tem que ser, na minha opinião, né? E como você sente, assim, essa mudança toda, né? Hoje com o Kane Advisor, com a CH, né? Pensando ali, sei lá, antes de você ter tudo isso, 5 anos atrás, como impactou mesmo, assim? Não só em termos de resultados, mas para você olhando, como é que você sente hoje o seu negócio? Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de tecnologia, entendeu? Então, às vezes, tô lá enchendo o saco da concessionária, cobrando, pedindo, vamos melhorar isso. Inclusive, quando a gente adquiriu a CH, ela não tinha ainda o Harvest Monitor, então sempre cobrando eles, não, vai sair. A gente, A gente não tinha vai ser- pronto ainda para 950 e aí a concessionária vinha cobrar a gente, né? Já Pô, tava Maria, na você fila de imagina- espera. você imagina, a gente tinha todos os mapas com a CH 570, todas as pinturas, todos os mapas de colheita, e quando a gente colocou a colhedora de 2 linhas, começou a ficar... Começou a faltar, né? É isso. Sentiu falta. Aí você tá lá acostumado com aquilo lá e faz muita falta não ter, entendeu? Aí você fica uma coisa que fica te faltando e fala, não, precisa implantar para ficar legal, mas é fantástico. Eu acho que, graças a Deus, a agricultura nossa hoje, as empresas, hoje a gente tá nesse patamar, né? Porque é muito Tem que evoluir, importante, né? tem que evoluir, com certeza. E às vezes a gente tem tanta tecnologia disponível, mas as pessoas não sabem o que fazer com a informação. Sim. Tem tudo ali. Então, ter essa organização de saber usar o mapa, dar uma utilidade para aquilo que está disponível, tomar uma decisão mais assertiva, vai tornar o negócio dele mais rentável, né? Sustentável. Ele consegue enxergar, acaba ficando até dependente um pouco, né? Sim. Daquilo. Porque ele não consegue mais se enxergar, é como voltar para trás, você deixar de ter essa informação, né? Uhum. Então, é isso que eu acho legal. Pra mim é um exemplo de onde a gente quer chegar. E nem Sim. todo mundo tá nesse patamar, né? Mas a gente tem que incentivar cada vez mais isso pra gente segurar o nosso negócio, né? O setor canavieiro ficar aí autossustentável cada vez mais. Porque é um setor que sofreu muito durante um tempo, e agora a gente tá num momento super legal. De produtividade boa, né? De preços bons também dos produtos de açúcar e álcool, né? Então, tem que aproveitar o momento, usar todas essas ferramentas de forma consciente e aí é só decolar. Sim, a gente está com uma expectativa de uma safra muito boa, porque o clima ajudou bastante, né? Então as canas estão muito boas e até eu estou entusiasmado para ver ela 570 colhendo essas áreas, entendeu? Porque estão muito boas mesmo. A Diferente 950. Isso, a 950. Diferente da realidade dos 2 últimos anos, né? Porque a seca judiou demais, né? A gente. região ali também sofreu bastante, né? Bastante. O Brasil inteiro, né? Brasil Sofreu inteiro. bastante com a seca e dá dó de
Um maquinão desse, né? Eu tava até falando pro menino da concessionária, falando assim, esse ano eu vou validar mesmo a 950 com esses canaviais que estão, né? É Porque isso aí. tão brutos, hein? Tão brutos. Eu quero ver ela colher. Agora eu quero ver ela chegar na potência mesmo Vamos ver que vocês a estão falando potência da que tem. colhedora. Sim, Você vai precisar de mais uma, hein? Verdade. Não, a Muito turma bom. tá com um canavial muito bonito. Só que tá chovendo bastante, né? Então acaba tendo uma janela um pouco menor pra colher tudo isso. Por isso que eu brinco que com a turma, falei, vai faltar a máquina, eu tô achando, hein? Ô, Maria, e como tá o feedback da 950 com os outros clientes que têm a máquina aí? Então, a gente agora tá entrando na quarta safra, né? Estamos com mais ou menos 130 máquinas em campo. Então a gente começa a ter um número muito mais consistente das coisas, né? Sim. E a média que a gente tem visto de produtividade dela em relação à máquina de uma linha tem sido em torno de 1,8, né? Sim. O incontestável é o impacto em combustível, né? Que é o mais fácil até de você conseguir dimensionar, principalmente quando você olha da forma certa, né? Litros por tonelada colhida. Sim. Porque o litro por hora, lógico que lógico. vai ser maior, motor é maior, capacidade maior. Mas em litros por tonelada a turma já tem visto bastante esse impacto, né? Questão de manutenção, também a gente tem ido bastante pro lado do custo da manutenção por tonelada. Certo. Custo em comparação a de uma linha, ele tende a ser aí uns 60% mais caro, porém quando você traz isso por tonelada, a gente vê aí uns 15% mais barato no custo por tonelada de manutenção, né? Sim. Então, alguns números estão se consolidando, a gente vai enxergando isso. Claro, sempre existe o trabalho de fazer aí, que nem o Rodrigo falou, essa ligação direta com o concessionário para buscar aí. A fábrica sempre pede para o concessionário ou até vai direto ao cliente e quer saber a opinião, o que dá para melhorar, né? Porque é um trabalho, uma evolução em conjunto, trabalho em conjunto. E aí, constante evolução, atualização da máquina, mas os dados que a gente vem vendo são esses aí. Eu tive lá no último rally da cana e eu ouvi a apresentação dos dados lá da usina, da Santa Isabel, né? E achei bastante interessante. Mas eu acho que agora com o tempo a gente vai ter resultados agronômicos também, que é isso que a gente espera. Ver o que ela vai entregar agronomicamente falando, né? Com esse tempo aí já com as máquinas em campo, a turma vem amadurecendo com a máquina também. Então, além desses dados agronômicos que a gente tá louco para pegar, para ter aí uma dimensão, a turma vai amadurecendo e vai começando a até melhorar os números dela em relação à produtividade, à impureza. Tanto nós temos aprendido e melhorado algumas coisas, mas os próprios clientes têm aprendido a trabalhar com ela em relação a algumas manutenções básicas, né? Sincronismo de facão, Sim. por exemplo, né? Algumas práticas que vão melhorar mais ainda os resultados dela com o passar da curva de aprendizado. Queria fazer uma pergunta para os dois, sob as suas perspectivas. Qual é o seu sonho em relação aos seus clientes, tá? Com relação a esse uso dessa máquina e o seu? Seu sonho, expectativa, mas que expectativa, sonho mesmo. Certo. Com relação à máquina? Isso. Não, o que eu mais espero, tipo, eu possa encaixar a cultura da cana-de-açúcar, que a máquina atenda à cultura, entendeu? Então a questão que eu falei do espaçamento, hoje, se a gente puder implantar, igual eu falei, reduzir espaçamento, utilizar a colhedora, usar o mesmo projeto, tudo isso vai facilitando. E o sonho, né, hoje é partir só para 950, só para 2 linhas, entendeu? Deixar de ter colhedora de uma linha e só de 2 linhas. Essa é o futuro. A gente busca, já enxerga isso futuramente, é isso que a gente enxerga, entendeu? Otimizar mais ainda o canavial Otimizar dele, né? aí, Adensando, ele consegue ter mais cana por hectare, né? Isso é uma ideia aí que muitos pregam e é interessante. E dá Isso. muito certo com a colhedora que ele tem lá, a de 2 linhas que ele tem. Fica exatamente no centro da entrelinha, na bitola de 2,75. Isso. E aí a questão que vem por consequência, que é mão de obra, redução de óleo diesel, isso vem, é muito bom, mas é uma consequência, né? O futuro é a cultura, agronomicamente é a cultura. Sim.
Bom, o meu sonho em relação à colheita de 2 linhas é acabar com os ruídos, os paradigmas, os medos, e que a gente consiga, assim, dar as mãos e se ajudar, né? A ideia nossa tá sempre ali para ajudar nessa evolução e que a John Deere emplaque cada vez mais esse conceito da colheita de 2 linhas, que apesar de parecer lógica e óbvio, todos esses benefícios que ela pode trazer, né? Ainda tem muitos tabus a serem quebrados, né? Então, meu sonho é que a John Deere possa contribuir para quebrar isso e, melhor ainda, né, que a gente possa realmente ir para esse novo padrão produtivo, que o Brasil evolua a média de TCH que a gente tem hoje, né, que ao longo dos anos está travado ali nos 70 e 80 toneladas por hectare, a média Brasil. Então, que a gente consiga evoluir junto e que a John Deere tenha um papel importante, faça parte dessa história. E você também, né? Consequência. Rodrigo, Renata, a gente está chegando aqui no finalzinho. Queria que vocês trouxessem alguma mensagem, palavras finais. O que vocês gostariam de deixar aí para quem está nos assistindo ou ouvindo? Eu posso começar, eu quero agradecer ao Rodrigo ter topado participar desse podcast, dessa conversa, agradecer também a oportunidade de estar aqui, falar sobre isso. Eu acho que esse é o caminho, né? Quanto mais a gente fala sobre os desafios, as oportunidades que a gente tem, muitas pessoas se identificam e a gente contribui um pouco para o setor. Então, eu agradeço estar aqui e agradeço ao Rodrigo por estar participando com a gente. Essa é a minha principal mensagem de hoje. Estou super feliz aqui de poder ter alguém que é um influenciador na região, né? É um early adopter que a gente fala, né? Um cara de cabeça aberta, inovador e que sempre é parceiro aí pra gente evoluir junto aí e ajudar a desenvolver o setor. Opa, eu também. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Espero poder ter contribuído, né? Com alguma experiência da gente. E faço um convite para as pessoas estar mais perto, o pessoal da atividade da cana-de-açúcar, estar mais perto da colhedora, vendo o desenvolver dela, trabalhando, tudo, porque eu acho que eles vão mudar bastante a concepção da máquina, que é o futuro. Então, eu agradeço e aproveitem a feira aí. Obrigado. Muito legal, muito obrigada pela contribuição de vocês, foi muito bacana ouvir as histórias, né, e a real mesmo do que está acontecendo no mercado da cana-de-açúcar. Tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos vendo, também teve bastante inspiração por aqui. Um grande beijo, até o próximo DesenCanaCast.